Olá, turma! Na aula passada, nós vimos que todos os seres vivos são constituídos por células. Tem organismos que têm uma célula só e são chamados unicelulares. Tem organismos que têm várias células e são chamados pluricelulares. Hoje nós veremos as estruturas que fazem parte dessas células. Por isso, o tema da nossa aula de hoje é estruturas celulares. Como vimos, as células elas são as unidades funcionais e estruturais que compõem os seres vivos. Elas variam de acordo com o formato, com o tamanho e com a função. Só que apesar de toda a diferença existente entre as células, elas apresentam características em comum. Trouxe para vocês as 3 características principais que são comuns a todos os tipos de células. São elas: membrana plasmática, citoplasma e material genético. Então, essas 3 estruturas, elas sempre vão estar presentes nas células, mesmo que sejam células de organismos diferentes. Como exemplo, eu trouxe aqui para vocês uma célula bacteriana, uma célula animal e uma célula vegetal. Observem que elas têm várias estruturas diferentes, mas elas apresentam as 3 que são comuns. Então, na bacteriana, aqui externamente, nós temos a membrana plasmática, a parte verde, citoplasma, e a parte roxinha aqui é o material genético, o DNA. Na célula animal, a mesma coisa. Membrana plasmática externamente, internamente, citoplasma, onde vai estar mergulhada as estruturas, e no núcleo, o material genético. Na célula vegetal, também a mesma coisa. Temos aqui, essa parte amarelinha, a membrana plasmática, o líquidozinho verdinho claro, o citoplasma, e internamente no núcleo, aqui, o material genético, o DNA. Vamos estudar agora separadamente as 3 estruturas que são comuns a todos os tipos de célula, que são membrana plasmática, como nós vimos, citoplasma e material genético. Inicialmente, começando pela membrana plasmática, ela é uma membrana que vai envolver a célula e vai ter como função proteger e também realizar o transporte de algumas substâncias. Então, é através dessa membrana que algumas substâncias da célula vai sair, mas também vai entrar. As células das bactérias, das algas e dos fungos, além da membrana plasmática, também vão ter outra estrutura chamada parede celular. Então, aqui na imagem nós temos uma célula vegetal e vocês podem perceber que nós temos a membrana plasmática, aqui amarelinha, só que externamente a membrana plasmática temos também a parede celular, onde ela vai conferir maior proteção a essa célula, juntamente com a membrana plasmática. O citoplasma é a porção da célula localizada entre o núcleo e a membrana plasmática. Ele contém uma parte fluida, viscosa, onde vai estar mergulhada diversas estruturas que são importantes para a célula. Então, observem aqui que no citoplasma, que é essa região aqui onde eu estou apontando, existem várias estruturas mergulhadas. Esse citoplasma é como se fosse um líquido fluido, e o nome que se dá a esse líquido é citosol. É claro que essas estruturas elas variam de acordo com cada tipo de célula. Tem estruturas na célula animal, como é o caso da imagem, que não são encontradas na célula vegetal, por exemplo. Mas mesmo assim, todas vão ter o citoplasma. O que vai diferenciar é as estruturas que estão mergulhadas dentro desse citoplasma. Nessa região vai acontecer diversas reações químicas que são muito importantes para a célula. Já vimos membrana plasmática, citoplasma. Então, a última estrutura da aula de hoje que nós iremos ver, que é comum a todo tipo de célula, é o material genético. O material genético ele vai conter as informações necessárias para a manifestação das características hereditárias, ou seja, é no material genético que vai ter as características que vão ser repassadas de geração em geração.
através de um processo chamado divisão celular. Só que além de conter as informações hereditárias, o material genético ele é capaz de produzir proteínas, que são muito úteis para comandar diversas atividades celulares. Só que com relação à forma como esse material genético se configura na célula, nós vamos ter dois tipos de células que eu vou explicar mais adiante, que é a célula procarionte e a célula eucarionte. Na imagem aqui nós podemos ver que no caso da célula animal, o material genético, ou seja, o DNA, está presente no núcleo. Já no caso da bactéria, ele é solto no seu citoplasma. Então, como eu havia falado anteriormente, existem dois tipos de células, as procariontes e as eucariontes. Essa divisão está relacionada justamente à forma como esse material genético ele se apresenta na célula. Lembre que na aula passada nós também vimos dois tipos de células diferentes, mas era com relação à quantidade. Então, organismos que tinham uma célula só eram chamados unicelulares. Organismos que tinham duas ou mais células eram chamados pluricelulares. Então, nesse caso aqui, nós vamos analisar o material genético e não a quantidade de célula. Então, é o material genético que está dentro da célula. Se esse material genético estiver no núcleo, ele está lá todo compactado, todo juntinho no núcleo, essa célula vai ser uma célula eucarionte. Se esse material genético ele estiver todo solto na célula, essa célula vai ser procarionte. A célula procarionte. O material genético fica disperso no citoplasma, ou seja, fica solto. Esse material genético ele fica todo solto no citoplasma. Os seres que apresentam essas células, além de serem procariontes, eles são todos unicelulares. Então, associem aí. Todo organismo unicelular é procarionte. Exemplo, nós temos as bactérias. Na célula eucarionte, o material genético ele encontra-se envolto pelo envelope nuclear, chamado carioteca. Essa carioteca é uma membrana que envolve o núcleo e tem a função de compactar esse material genético, ou seja, ele vai ficar todo junto dentro do núcleo. A célula eucarionte também apresenta outras diferenças com relação à procarionte. Nesse tipo de célula vai ter organelas, ou seja, estruturas que vão ser revestidas por membranas e que não são encontradas nas células procariontes, como é o caso aqui da mitocôndria e do complexo de Golgi. Nesse tipo de célula, os organismos eles são unicelulares, como as amebas, e também podem ser pluricelulares, como é o caso dos animais e das plantas. Para ficar mais fácil para vocês, eu trouxe aqui uma tabelinha onde mostra justamente a diferença entre esses dois tipos de células, procarionte e eucarionte. No caso das células procariontes, como eu já havia falado, elas não têm núcleo definido. O material genético fica solto no citoplasma. Já nos eucariontes, esse material genético ele fica dentro do núcleo. Procarionte não tem organela membranosa, então não vai ter nenhuma estrutura dentro dessa célula que tem membrana. No caso da eucarionte, nós vimos que apresenta sim organelas que têm membranas, como é o caso da mitocôndria e do complexo de Golgi. Os procariontes são todos unicelulares, ou seja, são organismos que têm uma célula só. No caso dos eucariontes, tem organismos que são unicelulares, mas também tem organismos que são pluricelulares, tem mais de uma célula. Então, pessoal, nossa aula acabou. Nós vimos hoje que, apesar das células serem muito diferentes com relação a formato, função, elas apresentam algumas características em comum, ou seja, algumas estruturas em comum, como membrana plasmática, citoplasma e material genético.
Nós vimos também que existem dois tipos de células, as procariontes e as eucariontes. Então, muito obrigada por terem ficado aqui até o finalzinho da aula. Qualquer dúvida é só falar.